Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Monique. Caso você não me conheça, caso você seja novo aqui no canal, eu desejo que você dê uma olhadinha nos últimos vídeos que eu postei para saber do meu conteúdo. Se te interessar o conteúdo que eu produzo aqui, então se inscreva nesse canal, porque eu tô sempre postando vídeos desde 2017 e o canal tá fazendo 3 anos esse ano, então me ajuda a chegar aí na marca dos 1.500 inscritos, que pra mim já vai ser uma grande vitória. Eu sei que pra muita gente isso é pouco, mas pra mim já é uma grande vitória. Bom, então se inscreva, me siga lá no Instagram, eu vou deixar também aqui, porque lá eu também produzo algumas resenhas. Então chega de blá e hoje nós vamos falar sobre o livro Cranford, da escritora Elizabeth Gaskell, que foi a primeira experiência que eu tive com a autora. Esse livro eu ganhei da Nina, do canal Nina e Suas Letras. Nina, muito obrigada. Li e gostei muito da experiência. Dizem que o melhor dela é o Norte-Sul, que eu também tenho aqui. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro. Bom, gente, Cranford é um dos romances mais conhecidos da Elizabeth Gaskell. Foi publicado em capítulos em um periódico, num período que correspondeu de dezembro de 1851 até maio de 1853. Na revista Household Words, que era editada na época por Charles Dickens, que era um amigo da escritora, e logo depois todos esses capítulos foram editados em uma história única e se tornou essa daqui, que é Cranford, que foi aí então publicada em 1853. Nesse livro nós temos uma cidade fictícia, Cranford, que corresponde a Knutsford, que seria a cidade onde a autora passou grande parte da sua infância. Então, por isso a gente tem alguns traços autobiográficos aqui nessa obra. E a cidade de onde vem a narradora da história, que aqui se chama Drumley, se eu não me engano, corresponde a Manchester, que era o local onde Elizabeth Gaskell viveu quando escreveu Cranford. Como eu disse antes, esse livro é narrado por uma jovem e a gente só descobre quem é essa jovem, a gente só sabe qual é o nome dela lá no final do livro. Eu não entendi o porquê disso, mas foi uma opção da autora. Então, gente, eu vou revelar o nome dela porque não faz nenhuma diferença para a história você saber antes ou depois, não existe nenhum mistério envolvido nisso. Então, o nome dessa narradora é Mary Smith. Desde o início, ela acompanha a vida dessas senhoras ali de Cranford, que são um pouquinho mais velhas do que ela, e essa Mary, ela vem de Dublin e ela tá sempre visitando essas mulheres ali em Cranford. Ela é um pouquinho mais jovem que elas, e a gente sabe disso porque em várias partes do livro ela fala o quanto ela era mais bem disposta ou ela conseguia fazer mais coisas por ser mais jovens do que elas. Ela é uma jovem solteira que vive com seu pai, que é um homem de negócios. E é aqui que esse romance se diferencia dos demais escritos nessa época. Nós temos aqui um romance onde as protagonistas são mulheres de meia idade, adultas, já senhoras, idosas, viúvas, solteironas, e que vivem em um local onde as mulheres são a maioria. Homens não eram bem-vindos em Cranford, especialmente homens que tivessem um certo prestígio. Existiam muitos homens da classe trabalhadora, marceneiros, sapateiros, mas nenhum deles ofereciam nenhum tipo de perigo de autoridade para essas mulheres, que eram, de certa forma, de uma classe social elevada. Esses homens de classe social inferior eram, portanto, submissos devido à sua posição social a essas mulheres. O romance então enfatiza o papel da mulher dentro dessa classe social, e ele nos presenteia com personagens femininas dinâmicas e muito cativantes. A história exalta o resgate de um estilo de vida que já entrava em decadência na Inglaterra ali em meados do século XIX. E a gente percebe também um certo conflito de gerações entre a narradora, a Mary Smith, e as outras personagens que são um pouco mais velhas do que ela. Cranford é como se fosse uma cidade que tivesse parado no tempo. Elizabeth Gaskell, nessa narrativa quase que autobiográfica, nos apresenta uma terra onde as mulheres eram autoridade e que mesmo assim elas eram sujeitas e submissas a regras e imposições, usos e costumes de uma época que já estava entrando em desuso, mas que devia ser rigorosamente seguida. E o fato dessas mulheres todas não terem ao seu
lado homens que iriam reger ou comandar as suas vidas, só reforçam essa ideia de que a autonomia delas só era possível porque não existia nenhum homem ali à altura delas. Foi aí que eu fiquei curiosa e decidi pesquisar sobre o papel da mulher no século XIX. Aí eu digitei na internet e aí encontrei um trabalho muito interessante que comparava Orgulho e Preconceito com Tess do Thomas Hardy. A autora desse trabalho questiona o que é ser mulher. E nesse trabalho a autora cita um outro trabalho de uma pesquisadora brasileira. O nome dela é Susana Funk e eu vou deixar o link do texto aqui caso vocês queiram ler. É muito interessante, em que ela compara a mulher real e a mulher na literatura. O que é a mulher da literatura e o que é a mulher que lê aquela literatura. A mulher que lê é a mulher que realiza a interpretação do texto literário, de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua visão de mundo. E existe a segunda mulher, que é a mulher que está nos textos. A segunda mulher está nos textos. É a política de sua representação que nos interessa, na medida em que imaginada, ela é da maior importância na construção dos sistemas, a partir dos quais nos subjetivamos. Se somos as histórias que nos contam, tanto no sentido do que elas nos representam, quanto no que são contadas para nós, então as narrativas podem se tornar uma fonte de identificação. Essa outra mulher que habita os textos é o repertório de possibilidades e perigos para o projeto feminista. Esse texto, então, nos remete para a ideia preconceituosa que existia do que seria aceito, de atitudes que seriam aceitas, vindas de determinadas mulheres, principalmente após o casamento. E aí, nesse sentido, a gente entende por que Jane Eyre e Elizabeth Bennet, de Orgulho e Preconceito, escolheram casar por amor, enquanto que a Catherine Earnshaw, de O Morro dos Ventos Uivantes, casa por conveniência e não tem aí um futuro muito promissor dentro desse casamento. Eu peguei esse livrinho aqui pra ler de novo, na parte que ele fala das irmãs Brontë, e o John Sutherland fala que as irmãs Brontë tiveram esse poderio sobre a escolha de com quem elas iriam casar, ou a ideia até mesmo se elas iriam casar. Aqui na página 146 ele diz o seguinte: tendo crescido, o que deveriam fazer moças anormalmente astutas como as irmãs Brontë? Casar-se, é claro. Quando seu pai morresse, elas ficariam sem um tostão. Os poucos retratos e uma única fotografia de Charlotte sobreviventes confirmam que elas eram fisicamente atraentes. Existiam clérigos jovens e recomendáveis em abundância, entre os quais elas podiam fazer suas escolhas. Agora vejam bem, aqui, as mulheres de classe inferior, elas já tinham o poder de escolher com quem iriam casar, inclusive quando iriam casar. Aí a pergunta que fica: se essas mulheres eram tão poderosas, elas comandavam aquela comunidade, por que então elas não eram livres? E aí a resposta está, como eu disse antes, na mesma linha de raciocínio que a Jane Austen usa no seu romance Orgulho e Preconceito. O que a Gaskell quer mostrar aqui é algo que nós já sabemos atualmente, independente da época, independente da posição social, independente do gênero. Ser humano subjugam ser humanos. Mas não pense que ela só trata desse lado autoritário que existia na aristocracia. A Gaskell aponta aqui que os costumes institucionalizados, eles podem ser questionados e regras podem ser quebradas quando necessário, e que muitas vezes, pelo bem do próximo, elas decidem quebrar esses paradigmas, e que esses personagens que são vigiados pelos outros e que são vigiados por si próprios, pelas suas convicções, precisam ser muito mais fortes, muito mais humanos para conseguirem quebrar essas ideias que foram enraizadas dentro da sua mente e estão enraizadas dentro da comunidade. São pessoas que, apesar de nós olharmos e acharmos que elas são rigorosas, rígidas, duras, quando elas se desconstroem, elas conseguem ser muito mais humanas do que aquelas pessoas que estão adaptadas àquele estilo de vida que pra gente é comum. É muito fácil a gente julgar as pessoas pelas suas atitudes quando nós já somos uma geração de pessoas desconstruídas e a gente olha pros nossos pais, pros nossos avós. Certas coisas são tão difíceis pra eles. É um exercício muito maior de desconstrução. Se abdicar de tudo que você aprendeu ao longo da sua vida. A Mary é uma pessoa que percebe conflitos de gerações, ela encontra algumas incongruências nas falas dessas personagens e até algumas intolerâncias, mas mesmo assim ela tenta colocar os seus pensamentos sem que ela confronte um universo todo particular daquelas pessoas, daquelas mulheres, e por isso que eu acho que a Elizabeth Gaskell escolheu para esse romance mulheres mais velhas, mulheres experientes, mulheres que ensinam, mulheres que aprendem, mulheres que se moldam.
que nós possamos também ser essas mulheres que não sabemos de tudo, estamos aqui para aprendermos a cada dia mais, ter empatia com o próximo e assim sejamos mulheres mais felizes. Bom, gente, a resenha de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.